Um composto orgânico com grupo de partida em alfa e um próton em beta pode produzir um alceno em uma reação de eliminação beta. Essa é a aula sobre 1. Eliminação beta é uma reação que converte esse tipo de substrato ao produto insaturado. Veja que nesse substrato a gente tem um grupo de partida ligado a um carbono alfa e nós temos um próton que pode ser abstraído no beta. É possível fazer, dependendo do substrato, alcenos ou alcinos. Portanto, essa é uma reação extremamente importante sob o ponto de vista sintético. Então, nós começamos a estudar esse tipo de reação de eliminação beta com a reação E2, em outro vídeo nesse canal. Dá uma olhadinha nele se você não está bem lembrado. Mas, vamos relembrar aqui quais são as principais características de uma E2. Para uma E2, eu tenho que ter o próton para abstrair em beta e o grupo de partida, e eu normalmente tenho uma base razoavelmente forte. Essa base abstrai o próton e leva a saída do grupo de partida em um único passo elementar. Esse é o ponto mais importante. O que determina todas as características de distribuição de produtos no E2 é normalmente o que está acontecendo no estado de transição. E todos os processos da abstração do próton, delocalização eletrônica e saída do grupo de partida são passos que a gente diz concertados. Eles estão todos acontecendo na mesma etapa elementar. Velocidade de uma E2 depende tanto da concentração do reagente que contém o grupo de partida quanto da base. Essa reação ela é estereoespecífica porque o próton e o grupo de partida tem que estar antiperiplanares para que a reação aconteça. Então, dependendo do substrato, essa necessidade de antiperiplanaridade, ela transforma a reação em um processo estereoespecífico, ou seja, um reagente de configuração definida leva a um produto de configuração definida. Ou uma reação E2 pode ser regioseletiva, no sentido que vários regiisômeros são formados, mas um deles é formado em maior quantidade. Mas nem toda reação de eliminação beta acontece pelo mecanismo E2. Veja, por exemplo, essa reação. Nessa reação, nós pegamos esse halogeno alcano, colocamos em etanol e esquentamos, simplesmente. O que aconteceu é que o grupo de partida sai e a gente forma um carbocátion. Esse carbocátion ele pode ser formado, embora esse processo seja não espontâneo, porque a gente está estabilizando essa carga positiva pelo efeito hiperconjugativo dessas três metilas. Esse efeito hiperconjugativo pode ser ilustrado nesse desenho aqui, que mostra o orbital sigma ligante CH aqui e o orbital P vazio. E a gente observa que existe a interação de forma a delocalizar a densidade sigma para o orbital P vazio. A consequência disso é que esse próton que está aqui, ele fica bastante ácido, no sentido em que qualquer base conseguiria arrancar isso, porque a densidade eletrônica então vai estabilizar essa carga positiva, formando uma dupla ligação. A consequência disso é que você não precisa de uma base muito forte para abstrair esse próton. Então, nesse desenho que nós estamos fazendo aqui, qualquer espécie que consiga abstrair esse próton, ela vai fazer uma coisa bastante importante, que é a conversão do carbocátion num produto insaturado. Perceba que eu tenho iodeto e tenho etanol como possíveis bases. E sob o ponto de vista prático, na maioria dos livros, o desenho que você encontra é esse desenho. Então a gente não mostra nos livros quem é a base que está tirando, porque fundamentalmente qualquer base que estiver passando por aí consegue arrancar esse próton. De tão ácido que ele é, porque você forma um produto tão estabilizado assim, e essa espécie carbocátil é tão instável. Mas perceba que se você quiser pensar um pouco sobre isso, se o iodeto arrancar o próton, você formaria HI. O pKa do HI é menos 10, então você estaria formando um ácido super forte. Mas se o etanol arrancar o próton, o pKa do etanol protonado é menos 2,4. É um ácido mais fraco do que o HI. Então, se você quer usar todo o rigor termodinâmico, você pode escrever essa reação desse jeito aqui, porque a gente imagina que forma essa espécie, por mais estranha que ela possa parecer. Se você não gosta dessa espécie, lembra que ela é muito parecida com uma espécie que você conhece muito bem, que é o H3O+. Agora, reações E1 elas são muito importantes para processos de desidratação catalisados por ácido. Então, normalmente, se você pegar, por exemplo, T-butanol e colocar em ácido sulfúrico concentrado,
Lembrando que ácido sulfúrico concentrado é um reagente cuja concentração é 18,4 molar. Tem 98% de ácido sulfúrico ali dentro em água. Então, ácido sulfúrico concentrado é um reagente bastante perigoso. Então, você pegou tebutanol, colocou em ácido sulfúrico concentrado e esquentou, você chegou no alceno aqui. Então, vamos tentar escrever um esquema que tem todo o rigor necessário para fazer com que todos os reagentes apareçam em todos os passos e que levem aos produtos de forma balanceada. Então, se a gente tenta fazer isso, reparem que eu preciso do reagente aqui, do álcool, e eu preciso de 2 ácidos sulfúricos. Isso não é problema, porque eu tenho um monte de ácido sulfúrico, porque o ácido sulfúrico, nesse caso, é o solvente. Perceba que o primeiro passo é um ácido sulfúrico doar o próton para o álcool, formando o álcool protonado que está aqui. Obviamente, esse é um equilíbrio ácido-base. E este passo agora, ou este conjunto de reagentes agora, quando aquecido, leva à liberação de uma água. Então, perceba como essa reação funciona. Hidroxila é um péssimo grupo de partida. OH- não sai muito bem, ele não é uma base estabilizada, e isso é muito importante quando a gente pensa na força de grupos de partida. Esse não vai ser a sua primeira escolha como um ótimo grupo de partida. Mas, no momento em que você coloca ele em ácido sulfúrico e ele é protonado, ele é convertido em um grupo de partida muito melhor, que é a água. Então, isso aqui quer sair. Então, esquenta um pouco, ele sai. E o que acontece? Você não tem água desse lado. E por que você não tem água desse lado? Porque eu tenho água na forma de H2O em ácido sulfúrico? Bom, a gente imagina que não, porque o ácido sulfúrico vai protonar essa água. Então você vai ter H3O+, e o ácido sulfúrico que estava aqui de assistente, ele estava só aqui como observador, ele foi usado para protonar essa água que saiu e formar o H3O+. Então eu tenho o carbocátion. Essa formação é não espontânea, então eu tenho uma concentração de carbocátion muito menor do que eu tenho a concentração de reagente, e eu tenho 2 hidrogênios sulfatos aqui. O hidrogênio sulfato pode abstrair o próton, então se o hidrogênio sulfato abstrai o próton, eu tenho a formação do produto, que é o alceno, o produto desejado, a regeneração do ácido sulfúrico que doou o próton inicialmente e a formação desse par hidrogênio sulfato e H3O+. E isso tem todo o rigor falando quem foi que abstraiu o que e tudo de forma balanceada. Mas normalmente a gente não apresenta as reações desse jeito porque isso é bastante especulativo na maioria dos casos. A gente apresenta de forma mais simplificada, tentando simplesmente mostrar que tipo de conversão foi observada. Então, se a gente pegar um exemplo, por exemplo, esse álcool aqui, e fizer a mesma reação nele, observe que eu tenho 2 produtos formados. Eu tenho 2 estereoisômeros. Então, esses produtos eles têm dupla ligação no meio da cadeia, mas essa dupla está na configuração E, é um composto trans, e essa aqui está na configuração Z, esse aqui é um composto cis. Lembrando que cis e trans, E e Z não são diretamente relacionados. Então você precisa usar as regras de Kahn e Gold-Prelog para determinar se é E ou Z. E cis e trans é se você vê os substituintes iguais ou diferentes. Voltando ao nosso ponto, este composto foi colocado na presença do ácido, você protonou e fez um bom grupo de partida. Esse bom grupo de partida, quando aquecido, ele vai sair, e agora isso nos leva a essa espécie, esse carbocátion, que é estabilizado por hiperconjugação aqui. Perceba que se eu imagino a rotação nesse eixo aqui, esta rotação me leva a esse conformero, e esse conformero tem um outro próton que está na posição para ser abstraído. Veja que não importa se ele estivesse para cima ou se ele estivesse para baixo, o ponto é que ele esteja numa posição onde a densidade eletrônica vai ser transferida para o lobo P vazio que está aqui em frente. Perceba que se eu comparar esses 2 carbocátions, este carbocátion e esse carbocátion nas projeções de Newman mostram claramente que nesse carbocátion aqui eu tenho uma interação entre a etila e a metila. E essa interação faz, portanto, com que
este carbocátion seja menos estável do que esse aqui. Para esse tipo de reação, a energia dos produtos se mantém nos estados de transição. Então perceba que se este determinado produto aqui ele é menos estável, ou seja, ele é mais energético do que esse daqui, o estado de transição que converte esse carbocátion a isso daqui e a formação desse carbocátion aqui estão ocorrendo num patamar potencial mais alto do que o que acontece aqui. Então, tudo aqui, tanto o estado de transição quanto o produto, tem energia mais baixa. E é por isso que este produto aqui é o produto majoritário. Essa reação forma dois estereoisômeros, mas um em quantidade maior do que o outro. Portanto, ela é estereosseletiva. Ela não é estereoespecífica porque você não tem um reagente de configuração definida levando a produto de configuração definida. Ela é estereosseletiva porque você forma uma mistura de produtos sendo um deles em maior quantidade. Por outro lado, essas reações de eliminação, elas também podem dar origem a regioisômeros diferentes. Então perceba que no momento em que você protonou esse OH, fez o grupo de partida, tirou o OH, a água que agora é um excelente grupo de partida, e formou o carbocátion, existem dois prótons que podem ser abstraídos e que vão dar origem a duas duplas, só que duplas em lugares diferentes. Então, a possibilidade de abstrair dois prótons que levam a dois produtos diferentes dá como característica a esse tipo de reação essa regioseletividade, visto que um produto é formado majoritariamente em relação ao outro. Que esse produto tem especial em relação a esse é um alceno tri-substituído, enquanto esse é um alceno dissubstituído. Então, o produto mais estável foi formado preferencialmente. Então, como a gente pode resumir todo esse processo da E1? Então, a gente pode resumir vendo que eu tenho o grupo de partida e o próton que vai sair em beta. Eu não preciso de uma base forte para fazer esse tipo de eliminação, mas eu preciso de uma espécie que seja capaz de abstrair o próton de alguma forma no momento em que eu formar o carbocátion. Eu passo por um estado de transição na etapa lenta, porque a barreira potencial aqui é bem alta, que é a saída do grupo de partida e formação de densidade positiva nesse carbono, que leva inevitavelmente à formação deste carbocátion. Esse processo é não espontâneo, ou seja, você tem muito menos carbocátion do que você tem reagente. Mas uma vez formado o carbocátion, esse próton que está estabilizando de certa forma esse orbital P vazio por hiperconjugação, ele pode ser abstraído e qualquer espécie, por menos básica que seja, consegue fazer isso porque o produto que você forma é muito, muito estável. Observe que essa barreira de ativação é muito mais alta do que essa barreira de ativação. Então isso significa que a velocidade da reação ela é dependente unicamente da concentração do reagente que contém o grupo de partida. É um processo unimolecular. Essa reação ela é estereosseletiva. E ela é estereosseletiva porque a gente pode formar vários estereoisômeros, mas um deles em quantidade maior do que o outro. Ela não é estereoespecífica como uma E2, porque eu não tenho a necessidade do próton e do bromo, ou nesse caso, ou do próton e do grupo de partida, serem antiperiplanares. Regioseletiva, essa reação também pode ser, ou seja, ela pode dar origem a vários regioisômeros. O produto Zaitsev é preferencial, dada a estabilidade dele, então Zaitsev é preferencial a Hofmann, e enquanto no Me2 o impedimento da base era determinante para a distribuição Zaitsev e Hofmann, no Me1 o impedimento da base é irrelevante. Então, vamos concluir essa aula pensando num exemplo onde as coisas acontecem de forma a serem difíceis de serem explicadas. Veja que eu tenho o álcool aqui, eu coloquei em ácido sulfúrico, perceba que eu obtenho esse produto que tem o mesmo esqueleto de carbono que o reagente, mas eu obtenho esses dois outros alcenos que não têm o mesmo esqueleto, o esqueleto mudou. Então o que será que aconteceu? Então, a partir deste álcool, o ácido sulfúrico faz a protonação, a gente passa por esse estado de transição para a saída da água e eu formo esse carbocátion. Todo esse processo é não espontâneo porque formar carbocátions não é a coisa mais fácil do mundo. Observe que esse carbocátion é secundário.
Sendo secundário, agora, a partir desse momento, eu tenho duas opções. Uma opção é a abstração desse próton pelo hidrogênio sulfato que eu formei, regenero o ácido, obviamente, e eu tenho a formação deste produto, que curiosamente é o produto minoritário. Mas eu também tenho a possibilidade de um rearranjo. Lembra das aulas de SN1? Quando você forma um carbocátion, rearranjo é uma possibilidade real. Então você para, olha e pensa e procura ver se é possível formar um carbocátion mais estabilizado com o deslocamento de um grupo. Normalmente esse grupo é um deslocamento 1,2 de hidrogênio ou 1,2 de grupo alquila. Então, é importante que você perceba que o par de elétrons vai junto. Então, se o hidrogênio vai, na verdade, ele está indo como um hidreto, ele está indo como H-. E aqui, esse CH3 está indo com todo o seu par de elétrons. Então, é um deslocamento 1,2 de metila, que passa por um estado de transição com esta cara, visto que a ligação carbono-carbono da metila já estabilizava esse carbocátion por hiperconjugação. Então ele já está na posição certa para fazer essa migração. Observe que depois dessa migração, eu formo agora um carbocátion terciário. Só que esse carbocátion terciário, ele tem duas opções, ele tem dois prótons que podem ser abstraídos, levando a dois produtos diferentes. Como eu sei qual dos dois processos é mais favorável? Ora, você tem os produtos, então você tem 3% disso e você tem um monte, 64% e 33% disso. Você tem 97% desses dois produtos aqui. Então veja que no momento em que você olhar este processo, perceba que ele é intermolecular. Ele depende tanto da base quanto do carbocátion. Mas o deslocamento da metila, o rearranjo, é um processo intramolecular, que acontece muito mais rápido do que essa abstração de próton. Então, como isso acontece rapidamente, eu chego aqui, a abstração desses prótons leva a esses produtos. Ah, você achou difícil de entender isso? Eu também acho, então vamos olhar o diagrama de energia. Então, eu tenho o reagente, ele é protonado pelo ácido, o grupo de partida sai, formei esse carbocátion. Agora, uma transferência de próton deste próton que está aqui para cá, e, obviamente, essa transferência de próton é transferido para o hidrogênio sulfato e o par de elétrons aqui vem para cá, me leva ao produto que eu formo só 3%. Agora, se eu comparar todo esse processo que é tudo igual, cheguei nesse carbocátion, e eu faço o deslocamento da metila na posição 1, 2, então se eu venho daqui para cá, isso me leva a uma mudança no esqueleto de carbono e a formação de um carbocátion terciário. E esse é extremamente importante, porque com esse carbocátion terciário, que é mais estabilizado, note que esse processo abaixou a energia, então isso é pior do que isso em termos de estabilidade, então o terciário é mais estável. E aí a transferência do próton me leva para cá. Que próton? Esse próton aqui, que a gente não está mostrando neste carbono. Me leva a esse produto que é o produto majoritário. Então, se eu comparo os dois processos, perceba que a energia do estado de transição para a transferência de próton que me leva ao produto monossubstituído, ela é mais alta em energia do que o processo de rearranjo. Esse que é intermolecular, esse que é intramolecular. E essa comparação começa a deixar um pouco mais claro por que eu obtenho tão pouco desse e tanto desse daqui. Agora, e o outro produto? O outro produto, ele segue o mesmo caminho preto e faz o rearranjo quando eu chego aqui. Só que agora, ao invés de abstrair esse próton que levou ao produto 64%, que foi obtido em 64%, eu tenho a abstração de um dos prótons dessas metilas, levando a esse produto que foi obtido em 33%. Então, por que eu formo muito mais disso do que disso? Porque o processo de rearranjo é mais rápido do que o processo de transferência de próton que leva ao produto monossubstituído aqui, que é obtido só em 3%. Então, eu espero que a gente tenha entendido um pouquinho sobre eliminação unimolecular e que essa seja a base para a gente continuar estudando reações de eliminação beta.